Bem-vindos ao canal do Lorde Macabro. Olá, boa noite. Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostando do canal? Então inscrevam-se, ativem o sininho de notificações. Assim vocês receberão mais conteúdo. Gostaria de lembrar a vocês que agora estamos lançando o nosso e-book digital. São 25 histórias assustadoras e inéditas. Basta vocês acessarem o link que está disponível no canal. Hoje vamos narrar a assustadora história da mulher que assombrou um cemitério em uma pequena cidade. A assustadora Sofia. A pequena cidade de Darrow Falls mantinha um segredo obscuro entre as sombras de seu cemitério. Lendas e rumores sussurravam sobre a assombrosa presença de Sofia, uma mulher cujo espírito vagava pelas lápides, trazendo consigo uma aura de dor e vingança. Há muitos anos, Sofia foi vítima de um terrível ato. Ela, jovem e radiante, foi violentada e brutalmente assassinada por um homem vil, cujo nome foi apagado pelas areias do tempo. A história de sua morte permanecia marcada nas entrelinhas dos registros antigos da cidade, um testemunho sombrio de um passado macabro. Após sua morte, contudo, Sofia não encontrou descanso. Seu espírito, impregnado de dor e sede de justiça, retornou ao mundo dos vivos. Ela se tornou um espectro vingativo, sua figura etérea percorrendo o cemitério à noite em busca de homens malignos, especialmente aqueles com intenções obscuras e sinistras. A atmosfera pesada e gélida do cemitério de Darrow Falls era permeada por um temor latente. Cada ranger de uma lápide ou o farfalhar de folhas secas era atribuído à presença inquietante de Sofia. Rumores sussurravam sobre homens de índole duvidosa que haviam desaparecido após atravessarem os portões do cemitério, como se tivessem sido engolidos pela escuridão. Entre as almas corajosas da cidade, uma lenda emergiu. Sofia não tolerava a presença de homens cruéis ou corruptos em seu santuário final. Ela, como um espírito atormentado, buscava vingança contra aqueles que carregavam a mesma maldade que ceifou sua vida. Havia quem ousasse desafiar o medo, adentrando o cemitério em busca de aventura, ou para testar a veracidade dos relatos. Porém, todos que ousaram confrontar a assombração de Sofia foram consumidos pelo pavor, encontrando uma presença gelada que os assombrava, mesmo quando fugiam para além dos portões do cemitério. Um jovem ousado de nome Thomas, movido por uma mistura de curiosidade e ceticismo, decidiu investigar os relatos sobre Sofia. Ele era um intrépido explorador, conhecido por desvendar mistérios e lendas urbanas da cidade. Determinado a descobrir a verdade por trás das histórias macabras, Thomas começou a pesquisar registros antigos, conversar com os mais velhos da cidade e se aventurar pelo cemitério à luz do luar. Entre as sepulturas, ele sentiu uma presença indescritível. Um arrepio que percorria sua espinha, como se os olhos de Sofia o observassem em silêncio. Mas, a noite em que Thomas decidiu confrontar diretamente o espírito de Sofia,
desafiando a própria escuridão do cemitério, foi o início de uma sequência de eventos aterradores que o levariam ao limite do pânico e do terror. Sob o manto da noite, o jovem Thomas avançou pelo cemitério de Darrow Falls, suas pegadas ecoando em meio aos túmulos. Uma mistura de excitação e apreensão o envolvia, alimentando uma coragem incerta diante do desconhecido que se escondia entre as sombras. O brilho da lua banhava os jazigos, projetando uma aura prateada sobre as lápides, criando sombras dançantes e formas distorcidas. O silêncio parecia opressivo, como se o próprio cemitério contivesse uma respiração contida, aguardando algum desfecho desconhecido. Thomas avançava com passos hesitantes, o coração batendo com uma mistura de ansiedade e excitação. Seus olhos percorriam o ambiente em busca de qualquer sinal da presença de Sofia, o espírito vingativo que assombrava aquele lugar sagrado. As lápides se erguiam como sentinelas silenciosas, testemunhas mudas de histórias sepultadas e segredos guardados. Por entre essas testemunhas silenciosas, a figura imaterial de Sofia começou a tomar forma, uma presença etérea e gélida. Um arrepio percorreu a espinha de Thomas quando ele sentia uma mudança no ar, um presságio indescritível de que não estava sozinho. Sussurros fracos e indistintos pareciam ecoar entre as sepulturas, uma melodia sinistra e desolada que pairava no ar. De repente, uma rajada de vento gélido cortou a noite, e a figura espectral de Sofia emergiu das sombras, uma aparição vestida com um vestido desbotado e os olhos carregados de sofrimento e fúria. Seus cabelos flutuavam ao sabor de uma brisa invisível, enquanto seu olhar penetrante parecia perfurar a alma de Thomas. O jovem, paralisado pelo medo, viu-se encarando a entidade, consciente de que havia despertado um poder além de sua compreensão. Seu peito apertou-se, sufocado por uma atmosfera pesada e sinistra. Sofia pairava à sua frente, emitindo uma aura de dor e lamento. Seu olhar, carregado de mágoa e vingança, atravessou a alma de Thomas, como se procurasse algo além do jovem ousado que ousara desafiar sua presença. "O que busca aqui?", sussurrou a figura etérea, sua voz ecoando em um murmúrio frio que enviou calafrios pela espinha de Thomas. O jovem, agora trêmulo diante da manifestação sobrenatural, tentou articular palavras, mas encontrou sua voz sufocada pelo medo. A presença de Sofia era avassaladora, uma mistura de tristeza e fúria que envolvia em uma teia de emoções sombrias. A cada segundo que passava, a presença de Sofia parecia se intensificar, envolvendo Thomas em uma espiral de terror que ele mal conseguia compreender. Cada respiração tornava-se um desafio diante do desconhecido e do sobrenatural que o cercava. No entanto, quando parecia que a própria escuridão se fecharia sobre ele, Sofia, em um gesto incomum, recuou para as sombras. Sua figura etérea desvaneceu-se gradualmente, como se a aparição tivesse apenas testado a coragem do jovem intrépido. Thomas, tremendo e ofegante, percebeu que a assustadora presença de Sofia o havia deixado ileso, embora não incólume. Ele mal podia compreender o que havia acabado de vivenciar, mas uma sensação de perigo iminente ainda pairava no ar, como se Sofia estivesse apenas observando-o, aguardando um desfecho.
A atmosfera do cemitério tornou-se mais densa e sombria, como se o tecido entre o mundo dos vivos e o dos mortos estivesse mais frágil do que nunca. Após o estranho encontro com o espírito de Sofia, Thomas retornou à cidade de Darrow Falls, assombrado pela sensação de ter tocado uma realidade sobrenatural. A presença da mulher fantasmagórica ainda ecoava em sua mente, envolvendo-o em uma aura de inquietude. No decorrer dos dias, rumores sobre homens misteriosamente assombrados após adentrarem o cemitério começaram a circular. Relatos de desaparecimentos e aparições estranhas inquietavam a pacata cidade, criando um véu de temor entre os habitantes. Thomas, determinado a desvendar a verdade por trás das histórias, mergulhou em pesquisas, buscando compreender a origem do mistério que envolvia Sofia e seu suposto julgamento sobre os homens do mal. Ele consultou livros antigos, conversou com moradores mais antigos da cidade e até mesmo buscou por histórias que pudessem esclarecer a presença sinistra de Sofia. Com o passar do tempo, Thomas começou a notar um padrão peculiar. Todos os homens que foram assombrados pela presença de Sofia tinham registros sombrios em suas vidas. Eram indivíduos que, de alguma forma, estiveram envolvidos em ações questionáveis ou prejudiciais para a comunidade. A história de Sofia, a mulher cujo espírito pairava no cemitério, revelava-se como uma narrativa de justiça sobrenatural. Parecia que sua presença estava de alguma forma vinculada à punição daqueles que carregavam a escuridão em seus corações. Determinado a encontrar respostas, Thomas continuou a sua busca. Ele acreditava que a chave para entender a aparição de Sofia residia em compreender seu passado e a verdade por trás de sua morte traumática. Conversando com anciões da cidade e pesquisando em registros antigos, Thomas descobriu que Sofia, em vida, era uma alma gentil e generosa. Sua vida foi interrompida por um evento trágico que a levou a um fim prematuro. Contudo, sua morte era um enigma, envolto em mistério e segredos que a comunidade preferia esquecer. Thomas se viu envolto em uma teia de mistério, determinado a descobrir a verdade por trás do ocorrido. A presença de Sofia no cemitério não era apenas uma assombração, mas parecia ser um símbolo de justiça sobrenatural, uma força que se manifestava para acertar as injustiças do passado. Enquanto a cidade de Darrow Falls permanecia envolta em sombras, o jovem persistia em sua busca por respostas. Mas mal sabia ele que essa investigação o levaria a descobertas perturbadoras, desafiando não apenas a lenda de Sofia, mas sua própria compreensão da realidade. Thomas, intrigado com a misteriosa presença de Sofia no cemitério de Darrow Falls, decidiu mergulhar ainda mais fundo na história da cidade para entender o papel do espírito vingativo. À medida que sua investigação avançava, ele descobriu relatos que se entrelaçavam com a vida de Sofia. Ela era lembrada como uma alma compassiva, uma mulher cuja vida foi ceifada prematuramente por um evento trágico. O passado da cidade guardava segredos obscuros, entre eles um episódio sombrio que envolvia Sofia. Sua morte era repleta de mistérios e as versões variavam, criando uma rede de incertezas e suposições. Em sua busca por respostas, Thomas mergulhou em arquivos antigos, folheando documentos e registros que remontavam ao período do falecimento de Sofia. Ele descobriu que o local onde Sofia repousava, o cemitério de Darrow Falls,
já foi palco de um evento marcante na história da cidade. Um incêndio que assolou parte da região. E foi durante esse incêndio que a vida de Sofia foi tragicamente interrompida. Mas os detalhes exatos sobre as circunstâncias de sua morte permaneciam nebulosos, ocultos por trás do véu do tempo e dos segredos mantidos pela comunidade. Enquanto a investigação de Thomas avançava, ele começou a perceber um padrão. Aqueles que desapareciam ou eram assombrados pela presença de Sofia estavam ligados, de alguma forma, àquele evento sombrio do passado. Eram pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a tragédia que ceifara a vida da jovem. A aura de mistério que envolvia o cemitério tornou-se ainda mais densa, e a presença de Sofia parecia ser uma resposta à injustiça, uma figura que se manifestava para buscar algum tipo de redenção ou esclarecimento sobre o passado. Thomas sentia-se cada vez mais compelido a desvendar não apenas a história de Sofia, mas também a verdade por trás do evento trágico que marcou a história da cidade. Ele buscava não apenas respostas, mas uma espécie de justiça que permitisse à alma de Sofia encontrar sua paz. Enquanto mergulhava mais fundo na investigação, Thomas mal podia prever as revelações e segredos que seriam desenterrados, desafiando não apenas a lenda de Sofia, mas a própria estrutura da comunidade. Na medida em que Thomas desvendava os mistérios do passado de Daryl Falls, ele se viu diante de revelações surpreendentes. Descobriu que o incêndio que vitimara Sofia foi resultado de uma série de circunstâncias nebulosas e de ações questionáveis por parte de alguns membros influentes da comunidade na época. À medida que os detalhes do passado eram desvendados, a verdade começava a emergir. Thomas se deparou com evidências que apontavam para um acobertamento de fatos, onde aqueles que eram responsáveis pelo incêndio haviam manipulado a narrativa, ocultando suas ações e evitando a responsabilidade sobre a tragédia. Ele percebeu que, de alguma forma, a presença de Sofia estava intrinsecamente ligada à busca por justiça, uma tentativa de expor a verdade e revelar as sombras do passado que assombravam a cidade de Daryl Falls. Conforme as revelações ganhavam forma, Thomas se viu confrontado com a difícil decisão de expor a verdade ou permitir que os segredos enterrados fossem novamente cobertos pelo véu do esquecimento. Enquanto a cidade se via diante do dilema entre encarar a verdade ou permanecer na penumbra dos segredos antigos. A figura etérea de Sofia continuava a percorrer o cemitério. Seu papel como guardiã do passado parecia ser um lembrete constante de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, precisava ser encarada. Thomas, ao final de sua jornada, percebeu que a busca por justiça não era apenas um dever, mas uma necessidade para que as feridas do passado pudessem finalmente ser curadas. A presença de Sofia, longe de ser uma ameaça, tornou-se um símbolo de redenção e verdade, um lembrete de que os segredos enterrados não permaneceriam ocultos para sempre. Enquanto a cidade de Daryl Falls enfrentava a encruzilhada entre a verdade e o esquecimento, a aura do cemitério permanecia, e a figura macabra de Sofia, agora vista como uma assombração vingativa e maligna, mas como um guardião do passado, continuou a pairar, aguardando a resolução que teria a paz tão almejada. E assim, entre segredos desenterrados e verdades reveladas, a cidade de Daryl Falls se viu diante de uma encruzilhada, com a presença etérea de Sofia, permanecendo como um lembrete constante de que a justiça, mesmo que tardia, era necessária para a cura e a redenção. E, enquanto isso, homens cruéis e desavisados desapareciam na calada da noite, em meio
ao cemitério de Darrow Falls. Alguns sabiam que o espírito maligno de Sofia estava lá e somente ele era o responsável. Alguns até gostavam, pois a justiça estaria sendo feita. Essa é a história assustadora de Sofia e o cemitério assombrado de Darrow Falls. Pessoal, gostaria de lembrar a vocês que estamos disponibilizando o nosso e-book. Nosso e-book está disponível no link do canal. São 25 histórias assustadoras e inéditas. Todo o conteúdo arrecadado será para investir no canal. Muito obrigado. Para aqueles que chegaram aqui até o fim do relato. Logo, logo estaremos postando mais conteúdo. Boa noite.